Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, os valores que o Buda sempre tentava passar para as pessoas, a importância da relação, da nossa relação com os pais, né? Dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais. É uma espécie de conexão kármica que é muito importante. É algo que tem que prestar atenção a respeito disso. Não pode ser uma coisa deixada ao acaso. É algo que tem que ser tomado cuidado. Não pode deixar virar algo nocivo, né? E se já for algo nocivo, né, e não tiver como consertar, né, então a pessoa também tem que saber se afastar, né, se for necessário. Mas não pode deixar ficar num sistema assim, algo tóxico, né? Uma relação tóxica, uma relação de ódio, uma relação de rancor. É importante que seja ou uma relação saudável, ou então, pelo menos, né, que se afaste e não tenha relação. Melhor não ter relação nenhuma do que ter uma relação doentia. Né? Então, é uma coisa que atualmente, eu não sei se foi sempre assim ou não, mas é uma coisa que tende a dar errado. Né? É uma situação estressante, né? Você ter né, do ponto de vista dos pais, né? É uma situação muito estressante. Eu, eu acho que talvez uma coisa meio contraditória, mas talvez antigamente fosse mais fácil, porque antigamente as chances de que seu filho ia morrer eram muito maiores. Então você tinha já uma atitude assim, bom, provavelmente vai morrer. Antigamente a mortalidade infantil era absurda, né? Antigamente a mortalidade infantil era muito grande, então não era assim surpresa, né? Um filho morrer, né? Principalmente antes da idade, né? Antes dos 10 anos de idade, né? Era coisa, bom, pode morrer a qualquer momento, né? Tem tudo pode matar, né? Tem todo tipo de doença que existia, todo tipo de, sabe, não tinha nutrição apropriada, ainda mais antigamente antes das cidades, né? Animais selvagens, cobra, aranha, ah, guerra, né? Todo tipo de coisa que acontecia, né? Então hoje em dia a expectativa é bom, provavelmente vai sobreviver. Né? É muito raro, né? Que morra, né? Então aí cria ainda mais apego, né? Os pais ficam ainda mais apegados aos filhos, mais do que ao ponto de virar uma coisa assim difícil, né? De conseguir ter uma atitude saudável, né? Vira uma coisa, uma pressão muito grande sobre eles, né? Então, apesar de não ter muito risco de morte, né? Mas ainda assim a sociedade não chega a ser um local saudável, né? Que você simplesmente deixa os filhos crescer e vai ficar tudo bem, né? Não vai dar nada de errado, né? Não tem risco de morte, mas também não tem muitas. A chance de morte é pouca, mas a chance da pessoa virar uma pessoa, crescer uma pessoa saudável, né? Uma pessoa de bem, né? Uma pessoa com uma sabedoria mínima, né? Para ser um fenômeno saudável no mundo, né? Também não são muitas, né? Então, cria-se uma situação muito estressante para os pais, né? Eles querem que o filho seja uma boa pessoa, mas como que você vai fazer isso, né? Quando tudo conspira contra isso, né? Todos os valores que são ensinados vão contra isso. Todas as companhias que ele vai encontrar ao longo da vida vão ser todos maus exemplos, né? Então,
Eu não sei se fosse eu nessa situação, eu teria uma atitude mais, sabe, tendo em vista assim o karma, né? Eu teria mais a visão do karma como ponto de equilíbrio, né? Que é bom, você faz o melhor possível. E o resto é karma da pessoa, né? E, e fazer o melhor possível nesse caso, né, requer, na verdade, é uma coisa, não tem, uma criança é um fenômeno curioso, né? Porque você não tem, o fato dela não ser muito intelectual no começo da vida, né? ela, de um certo ponto, você pode dizer as crianças são fáceis de enganar, né? Quando você arrasta ela para o mundo das ideias, né? Quando você arrasta ela para o mundo das ideias, aí você consegue enganar a criança, que ela não é muito hábil ainda, né? Em conectar ideias, conectar causa e efeito, né? Ela não sabe ainda o que é apropriado, o que não é apropriado, o que dá certo, o que não dá certo, o que é aceitável ou não. Então, nesse âmbito, você consegue enganar as crianças. Mas no âmbito, assim, de uh, sab saber sentir, né, o que as pessoas ao redor são ou como elas estão, né, algo que você não consegue muito enganar a criança. Né? Não consegue estar com raiva e dar um sorriso e achar que ela vai acreditar em você. Ela não é tão. Não, aliás, ao contrário, pelo fato dela ser tão burra, é que ela não é tão burra. Né? O fato dela não ter ainda muito uh, atividade assim intelectual, né? Faz com que ela fique muito mais atenta, né, às emoções, né, ao aspecto assim mais da intuição dela. Então ela não capta, mesmo que você esteja tentando passar a ideia, né, de estar tudo bem, ela não capta essa ideia. O que ela capta é o que realmente está ali, né? A raiva, a ansiedade, o medo, o rancor, né? Então para ela é bem claro, né? Essa pessoa não está bem, a pessoa está com raiva, essa pessoa está com medo, essa pessoa está com aversão, essa pessoa não está feliz, né? Isso ela capta muito bem, mesmo que você tente fingir que não é que ela é inteligente o suficiente para enxergar além do seu fingimento, né? Aquela não é inteligente o suficiente para captar o seu fingimento, né? Ela só capta aquilo que ela conhece, que é a emoção, né? A parte das ideias, assim, ela não capta muito bem, né? Então você pode fingir o quanto você quiser, ela não está sintonizada com aquilo que você está dizendo, ou a imagem que está tentando projetar, né? Ela está sintonizada com aquilo que ela está realmente experienciando aqui na minha frente, né? Uma pessoa raivosa, uma pessoa rancorosa, a pessoa está com raiva, a pessoa está com rancor, a pessoa está com ódio, a pessoa está com medo, está com ansiedade, está com melancolia, etc. Então não tem muito como você esconder isso das crianças. Né? Então, por isso que eu digo, né, que a melhor maneira de educar uma criança é você primeiro educar a si mesmo. Não deveria estar se preocupando tanto, né? Mas o que é que eu vou falar? Mas o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou decidir na hora assim? Se isso acontecer, o que é que eu vou fazer? Não deveria estar se preocupando com isso, né? Você deveria estar se preocupando em ser uma pessoa saudável, né? Ter uma mente saudável, ter sabedoria, ter fortaleza espiritual, né? Porque, como eu disse, né, um dos maiores problemas é elas não vão encontrar nenhum bom exemplo. Né? Então, se pelo menos dentro de casa elas tiverem um bom exemplo, né, já ajuda bastante, né? Porque é um bom exemplo onde existe um contato constante. Né? Então, você sendo uma pessoa saudável, um fenômeno saudável no mundo, né, ela vai ter bastante contato com você. Então, vai alimentar bastante ela. Né? Ter um ponto de referência, né? Né? E é um bom local para ter um bom exemplo, né? Porque é o núcleo da família, é um grupo, né? Então, mesmo que o mundo inteiro ao redor só tenha feiura e baixeza, né? Ela tem aquela sensação, bom, aqui no meu grupo as coisas há um pouco de luz. Dentro desse pequeno grupo onde eu pertenço, há um pouco de luz, né? Então ela se sente assim protegida, né? Dá a ela uma esperança, né? Dá a ela uma visão, né? Eu possuo algo valioso, né? Que é muito útil, né? Então,
Esse negócio que eu repito o tempo todo, né? As pessoas não têm fé em ser algo, né? As pessoas, quando vão fazer algo de bom, elas querem fazer da superfície para fora, né? Elas querem dizer para alguém o que fazer, elas querem dar o discurso sobre o que é correto ou errado, elas querem fazer atos de bondade, mas elas não são boas, né? Então isso só funciona com adultos, com criança isso não funciona. Não adianta você fazer atos de bondade, falar palavras de bondade, fazer atos de bondade, mas você por dentro não é bom, né? Isso não funciona com elas, né? Então é algo que não tem efeito, né? Muito pelo contrário, tem efeito reverso, né? Elas começam a perceber, meu pai e a minha mãe são mentirosos, né? Eles falam uma coisa, mas eles não é verdade o que eles falam, né? Então, a primeira coisa que eu acho é isso, né? As pessoas deveriam ter mais fé em ser algo bom, né? As pessoas não acreditam que ser algo bom dá resultados, né? Elas só acreditam em querer controlar o ambiente exterior, né? Então ela tenta controlar o ambiente exterior, mas ela não tem fé, né, em ser algo bom dentro de si mesma, né? E elas não imaginam que isso dê resultados, né? Mas o correto, na minha opinião, é esse, né? O que realmente dá certo, né? Dá certo dentro de limites, né? Que é um fenômeno que não tem garantia nenhuma, né? Porque quando você está lidando com uma outra pessoa, você não tem como saber que pessoa é aquela, né? Quando a pessoa nasce, você não sabe, né, quem é essa pessoa. É uma boa pessoa, é uma má pessoa, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa tola, é uma pessoa que tem boas inclinações, como é que chama? Tem, tem boa índole ou má índole, né? Quem é essa pessoa? Você não sabe ainda, né? Você só vai saber conforme ela começar a crescer, começar a agir, aí você vai ver um padrão de comportamento, né? Que vai lhe dar uma ideia, né? Se é uma boa pessoa ou não, né? Então, mas ainda assim, né? Você ter essa confiança, né? Essa certeza, né? Ter confiança em bondade, né? Ter confiança em boas qualidades mentais, ter confiança em verdade, né? Ter confiança na verdade. As pessoas não têm fé nisso, né? As pessoas têm fé em dar ordens, elas têm mais fé em pensamento do que em realidade, né? Então elas querem organizar os pensamentos. Bom, se os pensamentos estiverem bons, se as ideias estiverem corretas, então todo o resto é irrelevante, né? Desde que eu esteja falando o que é correto, não importa se eu sou uma pessoa raivosa, rancorosa, odiosa, não importa nada disso. Importa que eu falei tá certo, então é o suficiente. Não é. É o suficiente só na sua imaginação, né? Porque na vida real não é isso, né, que funciona. Não é assim que funcionam as coisas. Então, né? Principalmente, né, se ela vê que você não é uma pessoa feliz, se ela vê que você não é uma pessoa de bem, assim, no sentido, uma pessoa de qualidade, né? Quanto mais você falar sobre bondade, pior fica, porque mais ela vai ter a ideia de que você é uma pessoa hipócrita, né? Mais ela vai perder fé em bondade, graças à sua hipocrisia, né? Você fala em bondade, mas você é todo cheio de raiva, todo cheio de medo, todo cheio de rancor, todo cheio de ansiedade, né? Então ela fala, bondade é uma mentira que as pessoas falam, né? Não é algo. Então você tem um efeito reverso, né? A pessoa vai perder fé em bondade, né? Então eu acho que é danoso fazer isso, né? Ah, então, mas mesmo assim não garante nada, né? Mesmo que você faça o que eu estou falando, você seja uma boa pessoa, né? E aí você educa a criança a partir desse ponto, né? Então, em vez de ficar lendo livro, planejando, se isso acontecer, eu vou falar aquilo, se isso acontecer, eu vou falar aquilo. Liga, não. Quando acontecer, eu vou reagir de maneira espontânea, né? Eu vou trazer o que há de melhor em mim e aquilo é que vai reagir àquela situação, né? Quando a situação aparecer, aí eu vou ver o que vai acontecer. Vamos ver o que é que vem de dentro, né? Se você tem certeza, né? Se você tem alguma noção, né, de confiança em si mesmo, né? Se você treinou a sua mente, você faz um esforço para abandonar maus estados mentais, você faz um esforço para desenvolver bons estados mentais, né?
e você tem a experiência do dia a dia, né, com a sua própria mente, você sabe quais são as suas características, se você é uma pessoa rancorosa ou não, se você é uma pessoa paciente ou não, se você é uma pessoa inteligente ou não, se você é uma pessoa bem intencionada ou não, se você é uma pessoa assim ou assado, você conhece, né? Através do dia a dia, através do trabalho, através da interação no trânsito, na loja, na padaria, na família, você vê a sua interação, você vê, ah, sim, eu sou uma pessoa com essas características, né? E se você nota, essas características não são ruins, né? São boas características. Então você tem essa confiança. Bom, quando algo acontecer, a gente vai ver o que acontece. A gente vai ver como a gente reage. Vamos ver o que vai acontecer e ali a gente vai trazer à tona essas características, vamos ver o que é que vai ser o resultado que vai se apresentar. Em vez de ficar... Né? As pessoas educam as crianças com raiva. Né? Na hora que a criança faz uma coisa errada, o que informa a próxima atitude dos pais é raiva. Não era o ideal. Alguma coisa deu errado na escola, né? A pessoa fica com raiva e aquela raiva é que vai tomar a decisão de o que vai acontecer com a criança. Então, sabe, essas coisas que você vê também, por exemplo, quando uma criança vai no supermercado com a mãe e tal, a criança se perde. Acontece muito, né? A criança tá andando, se distrai, se perde. Aí ela fica ali chorando, procurando a mãe dela. Aí quando encontra a mãe dela, o que ela ganha? Um tapa. O que você vai fazer? Por que eu não falei? Você não sai daqui? Putz, era a hora, né? Era a hora que era um momento feliz que ela reencontrou a mãe. Na verdade, o que ela recebe é raiva, né? E violência, né? Então as pessoas, sabe? Quando você reencontra o filho que perdeu, em vez de ficar feliz, fica com raiva. Então é esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa que não dá certo. Esse tipo de coisa que faz com que as pessoas fiquem todas deformadas, desde criança, né? Desde pequenas vão ficando deformadas, até crescerem e virarem sei lá, uma obra daquele Pablo Picasso, né? Aquela obra, sei lá como é que chama, aquele estilo cubista, aquele negócio todo esquisito, né? Difícil encontrar uma pessoa que parece uma pessoa, né? Então, as pessoas não estão preparadas para serem pais, né? Em geral, as piores pessoas têm filhos, né? Raro uma pessoa ter filho porque tem algo bom, né? Ah, nós temos algo bom. Se nós tivéssemos filhos, seria algo bom. Seria algo benéfico. Né? Seria como é que eu diria isso? Seria uma vantagem para o mundo se nós tivéssemos filhos. Em geral, as pessoas têm filho porque a vida dela está miserável, né? A vida está muito chata, não tem sentido na minha vida. Ah, já sei, vou ter filho, aí vou ter um sentido para a minha vida. Né? Ou as pessoas têm filhos por acidente, né? Sem ter tido vontade de ter filhos. Né? Então já começa não muito bem o assunto. Né? Mas... Então as pessoas não estão preparadas para isso. Elas não têm essa percepção, né, de que quando elas... Bom, eu vou ter um filho, ok. Então, o que é que eu preciso fazer? Então ela começa a fazer planos. Ah, eu vou dar bronca assim, eu vou falar para fazer isso, vou falar para fazer aquilo. Eu vou mandar fazer não sei o que lá, eu vou mandar para a escola tal. Quando ela não fizer lição, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ninguém para dizer, ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou me tornar uma boa pessoa. Ninguém tem essa ideia. Nunca ocorre para ninguém essa ideia. Ah, eu vou ter um filho, então eu vou ser uma boa pessoa. Ninguém faz isso. Ah, eu vou ter um filho, já sei, então eu vou arrumar emprego tal, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, começa a fazer planos, né? Só que aqueles planos estão sendo feitos por uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa cheia de raiva, cheia de ansiedade, cheia de autocrítica, né? Então as pessoas educam os filhos assim. Todo mundo tem, né, essa autocrítica interna, né? Então, meu filho fez aquilo, o que eu tenho que fazer? A pessoa que responde a pergunta, o que eu tenho que fazer, é essa autocrítica, né? Tem que fazer assim, porque se eu não fizer assim, eu não vou ser um bom pai, né? Então, mas essa autocrítica o ato de criticar não tem necessariamente nenhum vínculo
com bondade e sabedoria, né? Qualquer idiota critica. Aliás, os idiotas adoram criticar. Então, ninguém para pensar, né, que o ato de criticar nem sempre é uma expressão de sabedoria. Então, as pessoas têm medo dessa sua própria autocrítica, ou da crítica imaginária que ela acha que os parentes vão dar, né? Ah, mas se eu não der uma bronca, meus parentes, o meu tio vai falar mal, meus vizinhos vão falar mal. Se eu não fizer isso, o vizinho vai me criticar. Né? Então elas vão lá e brigam com as crianças. Né? Com medo, por medo. Né? Não por bondade, não com a intenção de ajudar a criança a melhorar, a ficar mais sábia, mas por medo do que os outros vão dizer, né? E às vezes esse medo é apenas imaginário, né? Ninguém nem está muito preocupado, mas a pessoa fica ali imaginando na cabeça dela o que é que vão dizer, eu não posso deixar as pessoas dizerem isso, então eu vou lá e tenho que impedir que a criança faça aquilo. Então elas não fazem aquilo, não agem de maneira motivada por bem-querer ou por sabedoria, né? Agem motivada por medo, por raiva, por vaidade, por orgulho, etc. Né? Então, o ato de criticar é importante, mas você deveria pensar, né? Se você quer pensar dessa forma, então não pense, né? O que é que os vizinhos vão criticar, o que é que a minha tia, minha avó vai criticar, meu parente vai criticar, que não são pessoas sábias. Procure imaginar o que é que as pessoas sábias iriam dizer a respeito disso. Né? Então, sabe, como é que o Buda falaria sobre isso? O que é que o Buda teria a dizer sobre a situação? Que conselho o Buda daria sobre esse assunto? O que é que algum mestre famoso, Ajahn Sumedho, o que é que será que eles teriam para dizer a respeito disso? Né? Isso sim seria, né, uma forma assim mais inteligente, né, de tentar avaliar, né, o que é apropriado e o que não é apropriado. Mas ninguém pensa nisso, né? Ou então você perguntar para sua própria bondade, né? Mas até essa questão de perguntar para a própria bondade realmente para uma pessoa que não tem, né, esse compromisso consigo mesmo, né, de ter uma mente saudável, de ser um fenômeno saudável, né? Ela só vai empurrando com a barriga, vai assistir televisão, vai só empurrando para frente o assunto, né? Realmente é traiçoeiro, né? Porque não é claro, né? Por exemplo, a criança fez algo mal, aí você não quer dar bronca nela. E se não querer dar bronca é porque eu vejo que não é um bom momento, não é útil, ou eu não estou querendo dar bronca porque eu sou uma pessoa fraca. Muitas pessoas são fracas. Pessoas não sabem dizer não, né? Por fraqueza, por timidez, por sabe, medo de ser criticado. Né? São pessoas que não têm coragem de dizer não. Então, eu não quero dar bronca porque dar bronca é por bondade que eu não estou querendo dar bronca. Ou será que é por fraqueza? Então, se você não tem se você não tem essa experiência no dia a dia, né? Você não sabe, não, eu sei dizer não. Eu tenho certeza que eu sei dizer não, porque eu já disse não em várias situações difíceis, né? Em várias situações desagradáveis. Eu sei, eu pude botar o pé e falar, não, eu não vou aceitar isso. Me recuso, não quero isso. Você não tem essa experiência, você não tem certeza, né, se você sabe dizer não ou sim ou não. Né? Você não tem certeza se você é uma pessoa fraca ou não. Aí fica difícil você avaliar, né? Assim, eu não vou dar bronca, não, é porque é por bondade. Ou é por fraqueza que você não dá bronca. Né? Porque você é uma pessoa fraca, né? Não tem coragem. Né? Ou então fica difícil, né? O negócio da compaixão é muito traiçoeiro, né? Como eu estava conversando com um monge outro dia, é justamente isso, né? As pessoas confundem. Compaixão é um dos disfarces preferidos das quilessas, né? das impurezas mentais. Né? Uma das coisas mais as más qualidades mentais mais gostam de se disfarçar é de compaixão. Então muitas pessoas andam por aí achando que são passivas, na verdade elas são fracas, elas são preguiçosas, elas têm ganância por elogios. Então não é compaixão, na verdade, que elas querem é receber elogios. Elas não querem ser criticadas. Não é compaixão aquilo, é apenas vaidade.
até com os monges acontece isso, né? O motivo pelo qual eu estava conversando sobre esse assunto é justamente um caso recente, né? Alguns casos, né, que estão surgindo por aí, né? As pessoas, os monges, às vezes, muito cedo, querem sair para ensinar. Ah, eu vou ensinar o Dharma, eu vou ajudar todos os seres. Porque... Mas você olha, você conhece a pessoa, fala, meu Deus, essa é a exata pessoa que não deveria estar ensinando nada para ninguém. É justamente essa pessoa que tem a ideia, eu vou ensinar. É justamente a pessoa que não poderia estar ensinando, é justamente para ela que ocorre a ideia de que eu vou ensinar. Aí você começa a pensar, mas por que é isso, né? Ah, essa pessoa tem baixa autoestima. Então o que ela quer não é... Ela pensa que é compaixão, mas na verdade ela quer se sentir melhor a respeito de si mesma. Ela quer usar os outros como uma forma de se sentir melhor com relação a si mesma, né? Tentar aliviar esse sofrimento que é a baixa autoestima que ela tem por si mesma, né? Então ela quer fazer algo para se sentir bem, né? É uma forma de buscar assim mais bem-estar consigo mesma, né? O que ok, é bom, né? Não é algo, nenhum crime, né? Não é nenhum crime fazer isso, né? Mas dizer que é compaixão é muito traiçoeiro, sabe? É aí que mora o perigo, né? Você fala, isso é compaixão. Não, não é compaixão. Não é compaixão. Então as pessoas não conseguem, né, olhar para si mesmo e entender o que está acontecendo. Então dá errado, né? Você dá bronca o tempo todo, né? Fala, é por compaixão que eu dou bronca. Não, é por raiva mesmo, raiva e rancor. Aí você nunca dá bronca, é por compaixão. Não, é por fraqueza. Não é compaixão, isso é fraqueza. Né? É timidez, fraqueza, medo de ser criticado. Então as pessoas erram em todos os ângulos, né? Tudo que a pessoa faz está errado, né? Se a pessoa não tem uma mente saudável, tudo que ela faz está errado. Se ela dá bronca, está errado. Se ela não dá bronca, também está errado. Porque a origem está errada. Né? Se a origem está errada, não tem como a consequência estar certa. Né? Um dos mestres fala, se a mãe é tigre, o pai é tigre, o filho vai ser tigre. Não tem como. Né? Na Tailândia, a imagem do tigre é algo assim... Como se fosse uma víbora, né? Aqui no Brasil não tem essa imagem, né? Mas como se fosse uma víbora. Seu pai é cobra, a mãe é cobra, o filhote vai ser uma cobra, não tem outra coisa que vai nascer daquele ovo. Vai nascer uma cobra peçonhenta, né? Então, da mesma forma, né? Se a origem é algo danoso, o resultado vai ser algo danoso. Não tem como ser outra coisa, gente. Então, então é isso que eu digo, essa é a importância, né? De você ter fé em bondade, ter fé em ser. Ter fé em ser algo bom. Não ter fé em falar algo bom, em pensar algo bom, em fingir algo bom, em fazer algo bom. Ter fé em ser algo bom. Essa é a ideia que parece que não ocorre para as pessoas, não passa pela cabeça delas. Né? E não tem muito, né, como dar certo, né, esse negócio todo, porque realmente não é uma situação conveniente para dar certo, né? Então, nesse sentido, né, também, que eu falei, acabei mudando de assunto, mas essa questão do karma, né, ter essa visão do karma, ter o karma como ponto de equilíbrio para esse assunto todo é algo importante, né? Para você saber apaziguar a sua mente, né, perante a todas as infinitas possibilidades de coisas que podem dar errada. Né? Então você tem fé em bondade, tem fé em si mesmo, tem fé em ser uma boa pessoa e tem fé em karma. E como é que isso se expressa na vida real? Né? Você faz o melhor possível. Né? E o resto é o que for, é o que vai ser. Né? O resto é o que vai ser. Né? Você faz o melhor possível, você tenta fazer o melhor possível, tenta estar disponível. Né? E na medida que isso for suficiente, ótimo. Então significa que essa criança tem bom karma. Né? Agora, se esse não foi o suficiente, sinto muito. Então essa criança não teve bom karma. Você pode até falar, bom, eu não fui bom o suficiente. Tá bom.
também é a culpa, é o seu mau karma. Quem mandou ter uma mãe burra, né? Agora se aguenta aí, filho. Aguenta aí. Deu pra fazer esse tanto, né? Esse tanto eu consegui fazer esse tanto, né? Se não gostou, então vai arrumar uma mãe melhor pra você. Ó. Quem mandou você nascer filho de gente burra, agora aguenta. Não dá pra você também querer que isso é tudo minha culpa, né? Que no Ocidente é assim, né? No Ocidente, sei lá, como é que chama, psicologia, tudo culpa do pai, culpa da mãe, né? Não, é culpa sua também que mandou nascer filho de gente burra. Agora aguenta, filho. Agora aguenta. A próxima vez vai achar um pai melhor pra você. Mas você faz tanto, né? Fala, ó, dá pra fazer esse tanto, né? Que dá pra fazer, procurar ser uma boa pessoa e procurar estar disponível. É o tanto que dá pra fazer esse tanto, né? Fora disso, né, depende da, sabe? A pessoa nasceu aqui agora, aguenta, né? A sociedade que você nasceu é essa, né? O seu karma foi nascer nesse país, nessa cidade, com esses vizinhos. Aguenta. Você vai ter que lidar com isso. Você nasceu aqui, você vai ter que lidar com isso, né? Não adianta você querer proteger a criança de tudo, né? Porque, primeiro, não dá resultado bom. Você achar que você vai evitar que a criança faça contato com toda a feiura lá de fora, vai fazer ela ser uma pessoa melhor, não é necessariamente verdade. Né? Porque aí você substitui a maldade. Né? A maldade exterior não faz contato, mas você faz a maldade de impedir a criança de viver. Né? Então, na verdade, vira uma coisa assim muito tóxica, né? Porque a criança começa a enxergar você como um carcereiro, né? Você que deveria ser a pessoa que ajuda e, sabe, é um amigo para ela. Na verdade, você é como se fosse o chefe da cadeia, né? Impede que ela faça contato com o mundo, né? Então, ela rapidamente identifica você como inimigo. Não importa se você tem boa intenção ou não, né? Você está impedindo ela de viver, né? Então, não resolve. A criança ainda assim vai nascer ainda mais azeda, ainda mais amargurada do que antes, do que caso ela tivesse sido exposta, né? A feiura do mundo ao redor dela, a feiura das demais crianças, a feiura da sociedade ao redor, né? Não tem como, né? O máximo que você consegue fazer é substituir uma feiura pela outra, mas não chega a ser útil isso, né? Então, não, você faz o esforço. Tenta encontrar, né, na medida que a sua situação econômica possibilita, né? Você procura encontrar uma boa escola, procura encontrar uma boa vizinhança e procura, né? Mas isso é muito, muito incerto, né? Por exemplo, eu no começo, quando eu era mais novo, eu não lembro que série que é, eu nem lembro mais como é que funciona as séries. Hoje em dia mudou tudo, né? Negócio de série, escola. Mas se eu não me engano, eu não lembro não. Não vou nem falar que eu não lembro qual era a série, mas durante muitos anos eu estudei em escola pública, né? Escola estadual pública. As crianças eram excelentes na escola pública, muito bacanas, gente boa mesmo, né? Todo mundo, né? Todo mundo simples, pobre, as pessoas eram excelentes as crianças. Nunca vi bullying, nunca sofri bullying nenhum. Né? Nem existia essa palavra antes, eu nem sabia. É uma palavra nova que existe. Então, nunca sofri nada desse negócio de bullying, não sei o que lá. Aí, quando eu fui, se eu não me engano, para sétima ou oitava série, me colocaram numa escola particular, né? Mais ou menos de idade, assim, 12, 13 anos, não sei qual é a série, 12, 13 anos. Na escola particular, tinha bullying constante, não muito pra mim, né? Eu não sofri muito, mas eu vi assim, caramba, eles são maldosos, né? Eles se agredem o tempo todo, né? Então era sabe, um clima pesado, assim, né? Coisa agressiva mesmo, sabe? Quase sai de ser agressão física, né? Pra mim, deu sorte que eu não sofri muito isso, mas ainda assim, só de você ver, você fica meio traumatizado, só de presenciar aquilo, né? E algumas crianças com, sabe, 13 anos estavam usando drogas já. Estavam cheirando, como é que chama aquele negócio? Benzina, cheirando cola. E eram crianças assim de classe média alta, sabe? Então não é garantia se você botar numa escola boa e vai estar tudo certo. Né? Às vezes é o contrário, né? Você bota numa escola boa e que você vai encontrar as pessoas ruins. Né? Então é muito incerto tudo isso. Não tem como você ter certeza. E não tem como o pai adivinhar isso, né?
O máximo que você olha é o prédio, os professores e tal, mas não tem como estar ali e ver o que está acontecendo, então é impossível, né? Você faz um esforço, né? Faz o que deu para fazer, não deu para fazer esse tanto. O resto é com você, né? O resto, o karma é teu, né? Você tem que fazer a sua parte também, né? E ver, tem que resolver essa questão, né? Você tem que saber lidar com tudo isso, né? Faz parte do seu aprendizado como ser humano, né? Então tem que haver essa percepção, né, de que metade do trabalho é da criança, né? Não é tudo responsabilidade minha. Não importa o que os psicólogos falam, porque essa é uma ciência que nasceu de ignorância, né? Não tem uma ciência que entende de fato o assunto, né? É uma ciência meio que tateia no escuro, né? Mas nem entende o que é a mente, que nem o Ajahn Chah. Tinha um discípulo do Ajahn Chah que ele tinha diploma, né, em psicologia. Então, em tailandês, psicologia é ciência da mente, né? Chitta Sat. Chitta Sat. Né? Então, é ciência da mente. Fala, meu Deus. E o cara era um caos completo, né? Ele é que geralmente psicólogo, psiquiatra né? São as piores pessoas, às vezes são as piores pessoas que tem por aí, né? E elas estão querendo dar conselho para os outros, né? Sendo que elas mesmas são um completo fracasso, né? Como ser humano. Então, o Ajahn Chah já falava isso há anos atrás. Ele falava, esse cara ele tem diploma em ciência da mente, mas ele não consegue sequer administrar a mente dele, né? Então, não é uma ciência assim muito esclarecida, né? Algumas coisas ela tem um certo conhecimento, mas não é algo que dá para você realmente levar ao pé da letra, né? E simplesmente confiar nisso. Então, né, tenham essa percepção, né? Metade do trabalho é da criança. A minha parte é ser uma boa pessoa e estar disponível. Ser o melhor possível e estar disponível. Essa é a minha parte. Né? Agora, essa boa pessoa é daí que todo o resto vem, né? Qual vai ser? Como é que eu vou falar com a criança? Em que escola que eu vou colocar a criança? Tudo isso é essa boa pessoa que tem que tomar essas decisões. Né? Não é, não é, não é raiva, nem vergonha, nem medo de criticar, medo de ser criticado, medo de ser acusado. Não é, sabe, ser uma pessoa muito controladora. Não é isso que deveria estar informando qual vai ser a escola, qual vai ser, isso aconteceu, como é que eu vou reagir. Não deveria ser isso que informa, né, as suas ações. Deveria ser esse ato de ser uma boa pessoa. A partir daqui, todo o resto se expressa, né? Que profissão eu vou seguir, né? Que profissão eu vou seguir para conseguir, como é que chama? Prover para minha família, né? Isso deveria vir desse ato de ser uma boa pessoa. A partir daí, o resto, né? Então, essa é uma fundação fundamental. Uma fundação fundamental. A fundação fundamental, né? Que falta às pessoas. Então, é isso. Alguma pergunta sobre isso? Uma questão? Essa importância kármica, né, da ligação dos pais e dos filhos é porque essas pessoas elas costumam estar sempre juntas? Mas, sim, basicamente não é um karma à toa, né? Você não renasce filho de alguém por acidente ou por, sabe? Geralmente é um karma já bem estabelecido. Então, é algo relevante, sabe? Não é algo que você simplesmente ignora, sabe? Não, é algo relevante. Sempre é algo relevante. Sempre é algo relevante. Então, com certeza vocês ainda vão se reencontrar mais algumas vezes. Não é um karma assim que acaba muito rápido. Né? Então, se renasceu como pai e filho nessa vida, então é quase certeza que, sabe, mesmo que seja um caso que você está se separando daquela pessoa, o seu karma com aquela pessoa está se exaurindo, né? Mas aí é como se fosse um pico de karma, né? Tá aqui ainda, né? Agora pode ser que comece a baixar, mas ainda é bom você ter uma boa atitude, um bom relacionamento. Não deixe virar um relacionamento de ódio, rancor, né?
porque ainda você vai provavelmente vai se reencontrar com essa pessoa, né? Então seria bom, né, que você não tivesse um inimigo, né, para a próxima vida, né? Então, se é uma situação assim terrível e inaceitável, então você pelo menos simplesmente tenta ter uma atitude de equanimidade, assim, né? Você se protege primeiro, né? Se afasta da pessoa que é ruim, e aí você, tendo afastado, você fica equânime com relação àquilo, né? Não deixa aquele sua mente ficar se preocupando ou ficando com raiva. Assim, bom, não é mais assunto meu. Então você larga o assunto, né? Então é mais ou menos isso. Mais uma pergunta? Pergunta: onde estão os paramitas? Na mente. Os paramitas estão na mente, são os padrões mentais, né? Os bons padrões mentais que você desenvolve, os bons hábitos mentais que você desenvolve, as boas qualidades mentais que você desenvolve. Ok? Mais uma coisa?